que alguém. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai dar um maior exemplo. Se você pega o capítulo de número 15, verso de número 1 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus está sentado verdadeiramente com os discípulos. Os fariseus chegam lá e dizem: por que os teus discípulos, eles não lavam a mão para comer? Jesus diz: olha, vocês se preocupam com alguns mandamentos, mas porém verdadeiramente vocês transgridem outros. Só que Jesus resolve o problema em Lucas 11:39. A Bíblia diz que quando os fariseus questionam Jesus de novo, Jesus diz: olha, vocês limpam verdadeiramente o prato, vocês limpam verdadeiramente o seu exterior, mas porém vocês não fazem o mesmo com aquilo que está dentro de vocês. Agora Jesus, sabendo tudo isso, ensinando os discípulos estão aprendendo. Mas quando chega no texto o qual temos lido nesta noite de hoje, Jesus, ele agora se assenta verdadeiramente e ceia com os discípulos. A Bíblia diz que quando eles acabam de comer, Jesus, ele tira sua túnica, pega um pano, uma bacia com água, e Jesus começa a lavar verdadeiramente os pés de cada um, mostrando que ele estava ali para servir, porque lavar os pés era condição para servo. E ele mesmo disse: eu verdadeiramente vim para servir e dar a minha vida por amor da de vocês. Então Jesus está mostrando para os discípulos agora, para acabar com a contenda de Mateus, capítulo de número 18, Jesus está dizendo: olha, a partir desse momento vocês verdadeiramente me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês vêm dizer porque eu sou. Mas Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: olha, vocês não são maior do que eu. E se eu estou dando esse exemplo de humildade ou de servir, vocês também deverão servir uns aos outros, porque assim eu quero. Mas para entender o mistério tremendo aqui, cada vez que você vai meditando na palavra, a palavra vai tendo mistério para você entender. E você parar para entender, irmãos, o gesto de servir é uma das coisas mais complicadas de se encontrar hoje dentro das igrejas brasileiras. Quando Jesus, em Mateus 18, ele corta o mal pela raiz, é porque Jesus, ele sabia que também nos dias de hoje seria assim. Se você parar para entender, às vezes, irmão, falta para nós servir e ser humilde, porque quando nós nos exaltamos, a nossa queda verdadeiramente é visível, é iminente. A qualquer momento a queda chega. E se você parar para entender, Jesus estava limpando os discípulos pela palavra, e alguém estava preocupado com o prato ou com as mãos sujas, como acontece nos dias de hoje. Às vezes quantas pessoas não se vestem bem, não tem os melhores ternos por aí, não anda bem trajado, se preocupa com a limpeza da sua casa, mas não se preocupa com a limpeza espiritual da sua vida. Não acontece isso? Quantas vezes nós, às vezes nos preocupamos e olhamos verdadeiramente para a nossa roupa antes de vir para o culto, mas porém nós não se preocupamos verdadeiramente como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Às vezes, se um homem ou uma mulher tiver vindo para a igreja e a roupa estiver suja, ela ou ele volta para trocar de roupa. Mas porém, às vezes nós não se preocupamos com a nossa roupa aqui física, como nós se preocupamos com a nossa vida espiritual e com nossas vestes espirituais. Por isso Cristo, ele quer mostrar esse exemplo para os discípulos. Porque quando o Cristo ele chega no capítulo de número 13, ele vê que os discípulos aprenderam a lição e a palavra, porque Cristo vinha ensinando. E quando eles aprendem, a Bíblia diz que Jesus agora vai dar o último gesto de humildade a eles e mostrar: olha, não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que me envia. Jesus está dizendo nas entrelinhas para mim e para vocês, igreja do Senhor Jesus, e às vezes, quanto mais humilde nós somos, nós se tornamos maior diante de Deus. Quanto mais nós temos humildade verdadeiramente, mais diante de Deus nós podemos crescer espiritualmente. É isso que Jesus queria mostrar e provar para os discípulos, porque Jesus podia muito bem dizer: Pedro, lava meus pés. João, lava meus pés. Não, ele mesmo lavou, para que os discípulos vissem que ele, sendo o maior, mesmo assim verdadeiramente, ele não quis se colocar como o maior entre eles, mas porém mostrou um gesto de humildade, mas também mostrou para eles que ele estava ali para servir, e que também, como ele estava servindo, sendo o Senhor do céu, o próprio Deus, também era necessário que a igreja servisse uns aos outros na terra.
Às vezes nós esquecemos disso. E esquecendo disso, nós caímos em contradições. Se você parar para entender, cada membro do corpo, um serve o outro. Sabia? Que cada membro do corpo serve um ao outro. Hoje, quem sabe, você olha para as tuas mãos e não tem falta no teu dedo, mas perde um para você ver se ele não faz falta. Hoje você olha para o teu corpo e parece que de nada você tem falta, e você, quem sabe, não dá valor, meu irmão, no teu cabelo branco. Mas deixa ele cair para você ver se você não dá valor nele. Então, se você parar, muitas vezes, o que hoje tem derrubado muito homem e muita mulher de Deus é a exaltação. Porque Jesus, ele está mostrando um exemplo. É melhor servir do que ser servido. Porque Jesus, ele está ensinando a igreja a servir, como ele também veio para servir a igreja. Se você parar para entender, Jesus olha e diz: ninguém tem maior amor do que eu, em dar a sua vida pelos seus discípulos. Se você parar para entender, sabe qual é o exemplo aqui? Aqui algumas coisas começam a acontecer. Pedro, ele diz: você lavar meus pés nunca. Jesus diz: olha, eu vou lavar só os pés, porque o resto está limpo. Porque se você parar para entender, qual é o mistério? Os pés é a parte mais baixa do corpo. Você está entendendo? Para você lavar os pés de alguém, você tem que verdadeiramente descer. E descer não é fácil. Sabia? Jesus está mostrando que é crescer, tem que descer primeiro. É assim ou não é? Quando Jeremias 18, o profeta desce a casa do oleiro, é a ordenança de Deus: desce a casa do oleiro, só vai ouvir as minhas palavras quando chegar lá. Jeremias não ouviu a palavra de Deus em cima, ele só ouviu o mandato de cima e desceu. Chegando lá, Deus o fez saber qual era o plano de Deus para eles. Se você parar para entender, às vezes Jesus, quando ele está mostrando para os discípulos e também para os fariseus, em Lucas 11:39, Jesus, ele está mostrando: olha, às vezes muita gente se preocupa verdadeiramente com a sua casa bem limpa, com as suas vestes verdadeiramente que vão sair no dia a dia. A mulher compra o melhor amaciante, a mulher compra o melhor sabão, as mulheres compram as melhores máquinas para não ter trabalho. Mas se você parar para entender, dentro de nós tem algo muito mais importante. Só que aquilo que está aqui dentro, o sabão não lava, a água verdadeiramente não lava. Eu posso lavar verdadeiramente esse terno como minha esposa lavou, e alguém olha e diz: esse terno está bem branquinho. Mas eu tenho que me preocupar verdadeiramente é com minha veste, como está aqui dentro, a minha veste espiritual. Se você parar para entender, esse problema nós solucionamos ele com algumas questões. Malaquias 3:2: eis que o dia do Senhor vem até no povo, quem subsistirá, porque ele verdadeiramente tem a pá nas suas mãos, e ele é como o sabão das lavadeiras. Então só quem pode lavar as tuas vestes, irmão, só quem pode lavar as tuas vestes, irmão, é Cristo Jesus, o Salvador, que morreu, mas que está vindo para todo o céu. Para entender, Jesus, ele lava os pés dos discípulos, mas Pedro diz: o meu não lava. Pedro ainda estava meio duro, rancoroso. Mas Jesus disse: se eu te lavar os pés, você não tem parte comigo no céu. Contribuir em alguma coisa, lavar só os pés, se já verdadeiramente a palavra nos tinha lavado? Contribuir em alguma coisa? Não. Mas por que Jesus ameaçou Pedro? É porque, se você parar para entender, às vezes, para nós entender o que Deus quer fazer na nossa vida, às vezes é necessário ele apertar mais a negócio. Quer ver crente ficar ligeiro? Deixa Jesus prometer que vai tirar dele a vida eterna e ele vai descer para o inferno. Aí você vê crente ficar ligeiro. Agora Pedro, quando ele entende, ele diz: não, peraí, não lava só os pés não, lava minhas mãos e a minha cabeça. Porque Jesus não quer lavar as mãos e nem a cabeça. Às vezes, irmão, lavar as mãos é mais fácil. Lavar a cabeça, quem sabe, é um sinal de honra. Mas lavar os pés são poucos que querem. Você vê que lavar os pés, isso sim, é um sinal de servir. Quando Jesus lava os pés, ele está mostrando para os discípulos: olha,
eu verdadeiramente estou dando o maior exemplo de todos. Porque eu sendo o Senhor, eu poderia mandar vocês me lavar, mas eu estou lavando vocês, os pés de vocês. Aí os discípulos, verdadeiramente, quando Pedro questiona, Jesus diz assim: não, a palavra já vos lavou. Só é necessário lavar os pés, porque a palavra já vos lavou por dentro. Entendam algo? Quem purifica o homem, quem purifica a mulher, ainda é a palavra de Deus. Água é muito importante. Se água lava, sangue compra. 1 Pedro 1,18: vocês não foram comprados com ouro nem prata, mas com sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Se você parar para entender, quando Cristo ele chega à mulher no poço de Jacó, no capítulo de número 4 de João, ele diz: se tu soubesses quem fala contigo me pediria água, e eu te daria uma água que jorraria para a vida eterna. Sabe por quê? Porque a água verdadeiramente ainda purifica aquela que vem do céu. Quando? Em João capítulo de número 19, verso de número 34, furam o lado de Jesus, a Bíblia diz que sai o quê? Sangue e água. 70% do corpo humano, vocês sabiam que é composto por água? 71% do globo terrestre, essa terra que nós vemos, é composto por água também. 93,3% do mar e 3% é pelos rios e pelas fontes de outras águas. Se você parar para entender, Jesus, ele ainda é a água da vida para mim e para vocês. Se você parar para entender, Jesus, ele ainda lava aquilo que o homem não pode lavar. Jesus, ele ainda lava aquilo que a mulher não pode lavar. Irmãos, se você parar para entender, sabe por que tem muito crente hoje que não estão limpos diante de Deus? Porque ainda não abriram o coração para Cristo entrar e fazer a lavagem da casa. Porque quando Cristo, ele lava, o Espírito habita. Em casa suja quem habita é o diabo. Em casa limpa quem habita é o Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra diz. Então, se você parar para entender, os discípulos ficam sem entender porque Jesus, o Messias, está lavando os pés deles. Já imaginou? Você já imaginou o próprio Deus lavando os teus pés? Dá de entender qual é o sentimento de Pedro. Porque ali estava o próprio Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Se você parar para entender, o maior gesto verdadeiramente, o maior gesto de humildade é servir. Você pode olhar para você ver, em muitos casos, ser servido é melhor do que servir. Para nós, mas para a palavra de Deus é melhor você servir do que você ser servido. Porque quando você serve, Deus ele te exalta, porque ele encontra humildade na tua vida. Sabe disso, Deus? Então, porque muitos homens hoje, às vezes aparentam uma boa aparência. Você pega hoje os homens aí fora, eles querem os melhores ternos, os ternos mais caros. Mas porém, a veste mais importante está suja e eles não têm se preocupado com ela. Se olha para você entender o que o povo tem feito dos nossos altares hoje. Se você parar para entender hoje, irmão, igreja, muitas viraram lugar de comércio, onde muitos verdadeiramente não servem mais a Deus como deveriam servir. Porque quando nós servimos a Deus em espírito e verdade, nós sabemos que nós temos que servir e estamos aqui para servir o reino. Quando você serve o reino, você serve os pequeninos. Por isso Jesus disse: aquele que verdadeiramente recebe um dos pequeninos, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então é melhor servir, porque Jesus ele deu este exemplo: eu estou aqui para servir. E Jesus serviu com aquilo que ninguém quer servir, que é dar a sua vida. Ninguém poderia tirar dele.
Se você parar para entender hoje, irmãos, eu não tenho motivo para me exaltar, porque exaltado tem que ser o nome dele. Você não tem motivo de se exaltar, irmão. Você não tem motivo de se exaltar, irmão, porque exaltado tem que ser ele acima de todas as coisas. Se você parar para entender, a igreja tem um papel na terra. O papel da igreja é o id, é servir. Só que porém muitos já não cumprem mais esse papel. Sabe por quê? Porque às vezes, irmão, quando nós aprendemos a ser servido, nós esquecemos que o nosso papel é servir. Porque às vezes, quando nós estamos só sendo servidos, nós estamos tranquilos e acomodados. É por isso que muitas vezes Jesus nos tira do nosso conforto e mostra que não é como nós pensamos. Os discípulos nunca esperavam um gesto daquele de Jesus, e por isso Pedro se surpreende. Por que não lava minhas mãos e a minha cabeça? Porque Jesus está mostrando que é servir. Começa a servir verdadeiramente de baixo, porque Jesus vai te colocar em cima, irmãos. Quando você começa a servir em espírito e verdade, todo cargo é um cargo diante de Deus. Eu não quero ser porteiro, porque porteiro para mim não adianta. Comece de lá, porque pode ser que Jesus te exalte e te coloque em um lugar maior ainda. Você está entendendo? Não, eu já quero começar lá em cima do altar pregando. Vou te falar uma coisa aqui esta noite. Quando você começa a servir, quem decide o lugar que você vai ser servido é Jesus. Sabe por quê? Porque primeiro Jesus serve os discípulos. Sim ou não? Não é ele que serve. Só você pegar Lucas capítulo de número 24, verso de número 13 a seguir. Quando Jesus entra na aldeia com os dois discípulos no caminho de Emaús, quem é que serve o pão na mesa? É ele. Quem é que está servindo os discípulos na ceia? Quem? Quem é que está servindo aqui no capítulo 13 de João? Deixa eu te falar uma coisa. Ele serviu e deu a sua vida por todos. Mas quando ele ressuscita em Mateus capítulo de número 28, ele disse, verso de número 11, se não me engano, é lhe dado todo o poder no céu e na terra. Eu servi a igreja, mas agora a igreja tem que me servir em espírito e em verdade agora no dia. Jesus, ele serve todo homem e toda mulher sobre a face da terra ao morrer na cruz, sim ou não? Porque se ele não morre, ninguém poderia ainda entrar no céu, sim ou não? Ele serviu o povo, e ele diz, todos quantos quiserem deles o poder de ser chamado o quê? Então ele serviu. Ele disse, agora vocês quiserem, eu morrendo na cruz, vocês podem ser chamados filhos de Deus. Só que porém, a Bíblia diz que ele veio à terra como servo incansado. É só você ver verdadeiramente aquilo que Deus manda Cristo a fazer. E quando Cristo vem, ele com as suas palavras, ele próprio diz, eu não vim usurpar o lugar do Pai, mas eu vim para servir. Ele disse, em momento algum eu verdadeiramente quero usurpar o lugar do Pai. Quando Jesus ele operava um sinal de maravilha, ele dizia, a tua fé te curou. Ele não queria ser exaltado, porque aqui ele estava para ser servido. Mas quando verdadeiramente ele morre, ressuscita ao terceiro dia, depois de 40, em Atos capítulo de número 1, verso de número 10, sobe ao céu. A Bíblia diz que quando ele se assenta como juiz de toda a terra. Daniel disse isso no capítulo de número 7. Se nós pararmos para entender, quando Cristo ele se assenta, a Bíblia diz que todas as nações, Zacarias disse isso, virão e dirão, vamos, subiremos ao templo do nosso Senhor e lá o adoremos. Por quê? Porque hoje o papel da igreja, se o diabo é adorado na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Calúnia, em qualquer lugar aí, ou nas festas profanas e mundanas, a igreja, quem foi comprado e reconhece que foi comprado e foi servido por Jesus, tem que agora servir em adoração, em louvor e em graça diante dele. Então deixa eu te falar uma coisa esta noite. Às vezes, irmãos,
Nós não se preocupamos tanto com a nossa vida espiritual como nós se preocupamos com a nossa vida material. Sabia disso? Se um homem trabalhasse pela sua vida espiritual como ele trabalha pela sua vida carnal aí fora, ele era mais bem-aventurado, sim ou não? Por quê? Porque nós trabalhamos de 7 às 4, de segunda a sexta, no sábado trabalhamos de 7 às 11, para cumprir uma jornada, salvo me engano, de 48 horas. Mas quando nós tratamos da nossa vida espiritual, nós vamos orar meia hora, já é complicado. Nós vamos jejuar 4 horas por dia, já é meio complicado para muitos. Então, se você parar para entender, alguém essa noite, quem sabe, pensa, mas o homem tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar. Mas em primeiro lugar, Mateus 6,33 diz o quê? Buscar o reino dos céus e as demais coisas eu vos acrescentarei. Não é isso que a palavra diz? Então, se você parar para entender, quando nós recebemos de Deus a efusão do Espírito, quando o Espírito ele adentra na vida do homem e da mulher, vê se o Espírito quer perder tempo com jogar bola, com ver jogo de futebol, com ver YouTube, com ver aquilo, aquilo outro. Você acha que ele quer? O Espírito Santo de Deus, quando o homem, quando a mulher recebe o Espírito Santo de Deus, primeira coisa, quando ele está aqui, o Espírito Santo de Deus, ele quer que o homem pregue, que o homem anuncie que Jesus está voltando, porque o fim chegou, os dias são findados. Então por isso muitos deixaram de servir o Criador, como Paulo disse em Romanos capítulo número 1, para servir a criatura. Não é isso que tem acontecido? Muitos têm deixado de servir o Criador para servir a criatura. Quantos hoje não pegam de segunda a segunda emendado trabalhando e não tiram um dia sequer para a obra de Deus? É claro que isso é uma dor no coração de muitos, mas o dia de amanhã não pertence a mim nem a vós. É melhor nós servirmos enquanto nós temos tempo. Eclesiastes capítulo número 2, versículo de número 1. Sabe o que verdadeiramente Salomão está dizendo ali? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes de tivermos dias maus, onde vocês não têm contentamento e nem paz nesses dias. Se você parar para entender o mistério mais tremendo é que Cristo ele não deixou de ensinar a igreja em nenhum momento. O ponto é que muitos não pegaram aquilo que Jesus ensinou. Se você parar para entender, é tão bom. Quando você olha dentro do teu guarda-roupa e você olha aquele tanto de terno, e você diz, eu vou nesse, porque esse tem marca. A irmã olha e diz assim, eu vou nessa saia e nessa blusa porque é a melhor que eu tenho. Às vezes nós se preocupamos com chegar no culto bonito, mas nós não se preocupamos com chegar no céu lavado, remido e santificado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o problema. Sabia? Porque se você parar para entender, irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser sinceros com Deus. Eu, antes de sair de casa, eu confiro se o meu terno não está sujo, se aqui não está para fora, se o bolso dele não está para fora, eu quero chegar aqui melhor, né? Mas porém, será que nós temos essa mesma preocupação? Quando eu digo nós, a palavra chega aqui para descer para aí. Quando eu digo nós, será que nós verdadeiramente não temos essa preocupação com as nossas vestes espirituais? Quando os crentes aqui esta noite, antes de chegar aqui, a noite passada oraram e disseram assim, Senhor, me mostre como estão minhas vestes espirituais diante do Senhor, porque eu quero mergulhar cada vez mais buscando a Tua presença. Não precisa me responder. Se girar um ou dois, tem muito aqui essa noite. Me perguntou isso. Eu não posso apontar ninguém. Mas às vezes, irmão, sabe o que é o negócio? É porque quando Hebreus 4,12 se cumpre, a espada de 2 fios dói tanto para mim como para nós. Não tem como escapar. Porque quando dói, a palavra ela vai buscar no profundo da alma. Então, se você parar para entender, a maioria das vezes nós se preocupamos. Vai ter uma festividade na igreja, alguém corre e diz, eu tenho que comprar uma roupa nova porque as minhas já estão velhas. Mas às vezes você não se lembra como está a tua vida espiritual diante de Deus. A mulher chega e olha verdadeiramente para a sua casa e diz, olha, eu tenho que dar uma pintada nessa casa, tenho que pintar essa casa, tenho
tenho que comprar uma decoração, uns vasos, um negócio, uma tapaué, aquilo outro, porque essa casa aqui eu vou te falar, eu vou comprar a melhor geladeira, o melhor armário, está tudo lá, mas quer trocar. Mas às vezes, irmão, o Espírito Santo se entristece porque nós não se preocupamos como está a nossa vida aqui. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós, a igreja, irmãos, a igreja de Isaías 35:8 diz que tem um caminho alto para ela caminhar por ele e o imundo não entra nesse caminho. Se você parar para entender, quando Cristo ele vem, Paulo ele aprendeu o maior exemplo que te deixou para a igreja. Colossenses 3, verso de número 1 a seguir. Se a igreja, a palavra lá diz vós, mas eu estou parafraseando, se a igreja ressuscitou, como ressuscitou com Cristo? Estávamos mortos em ofensa de pecado. Isaías 59:2. Havia uma divisão. O pecado, ele separava o homem de Deus. Deus já queria salvar desde o princípio, sim ou não? Queria. É só você ler Isaías 59:2. A minha mão não está encolhida, mas é porque o pecado fez a divisão. Se você parar para entender, quando Oséias, capítulo de número 14, o profeta está escrevendo, diz: não rasga mais as vestes, não rasga o coração na presença de Deus, para que o Espírito entenda e possa entrar e fazer a morada. Então, se você parar para entender, qual é o problema? O problema está na igreja do Senhor Jesus. É que Deus, Ele quer ver o nosso compromisso verdadeiramente é com Ele. Aí Paulo, em Colossenses 3, diz: olha, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de baixo. Não é isso que está escrito? Busca as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você pega aqui o maior exemplo, meu e teu, irmãos, meu e teu, irmãos. Quem era o nosso maior exemplo? Era Cristo. Isaías, capítulo de número 53. Quem olhava para ele não encontrava nele formosura. Jesus, ele não tinha tempo para passar o protetor solar. Jesus, ele não tinha tempo verdadeiramente para estar toda hora lavando as sandálias, porque ele não tinha tempo nem de comer direito. Os discípulos de João 4,31 diz: come, ele diz: uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não têm. A comida minha é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, quem olhava para ele, diz Isaías da profecia, não via nele formosura alguma. Era um homem como se fosse experimentado em trabalho. A Bíblia diz que muitos olhavam para ele e meneavam a cabeça, balançavam a cabeça. Alguém olhava para ele e dizia: como pode ser o Messias? Por que a pergunta? Como pode ser o Messias? Esperava um rei montado em uma carruagem de ouro. Mas Zacarias dizia no capítulo de número 9: ele vem um jumentinho, um animal de trabalho. Aí quem olhava para ele dizia assim: mas não tem como, esse homem tem aparência, tem um Messias que vem diretamente do céu. Ele não veio para mostrar uma aparência onde o homem e a mulher vê, mas quem chegava perto dele, a vida era transformada. Isso é verdadeiramente ser crente. Ser crente não é viver de aparência. Ser crente é quando você abrir a boca, Jesus sair de dentro dela por intermédio da palavra. Isso é ser crente. Se você parar para entender, Jesus, o povo olhar e dizer: não é o Messias não, mas quando ele abria a boca para pregar, alguém dizia: não tem condição não. Os fariseus pregavam a tarde e a noite toda, ninguém convertia. Jesus chegava na alfândega no capítulo de número 9, verso de número 1. O homem estava ganhando dinheiro, Levi estava ganhando dinheiro, porque cobrador de imposto ganhava dinheiro. Levi estava ganhando dinheiro na alfândega, tudo tinha que passar por lá o que entrava em Jerusalém. Aí Jesus olha e só passa e diz assim. Jesus ali, a Bíblia não diz que ele pregou 1 hora, meia hora. A Bíblia diz isso. Vem, me segue. Deixou tudo aqui e já vai embora. Ele vai para a casa de Levi. A Bíblia diz que quando ele chega, se assenta na mesa. Mas ele diz: ah, esse aí é que não é o Messias de jeito nenhum, porque come com um pecador, com um publicano. Jesus disse: deixa eu falar um negócio para vocês. Ide, porém, aprender que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Não vem buscar verdadeiramente os sãos, nem os justos, não vem buscar os pecadores verdadeiramente para o arrependimento, para se converter ao Senhor. Aí alguém olha e diz assim, quem sabe:
Tem um homem curioso chamado Zaqueu. Vou subir na figueira brava e vou ver quem é esse homem que tanto prega. Quando ele sobe, ele não era publicano, ele ganhava mais ainda porque ele era o chefe dos publicanos. Se verdadeiramente quem trabalha para o patrão, quem ganha dinheiro, imagina o patrão. Se Levi ganhava, quem dirá o patrão de Levi, que era Zaqueu. Quando verdadeiramente ele sobe na árvore, Jesus vai passando e ele vai e diz: Zaqueu, desce daí porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele pregou muito. Duas palavrinhas, Zaqueu desceu e dizer: é o mestre, é você, vamos lá. Quando Jesus entra na casa do homem, o mistério acontece, porque Jesus, irmão, quando ele entra, quando você abre o coração, a casa para o Espírito entrar, ele faz a diferença. Quando Zaqueu se senta, Jesus está calado. Jesus, ele está calado. Você não vê Jesus pregando, pode ler o texto. Jesus está calado, mas quando Jesus entra, irmão, quem tem Jesus, um homem cheio de Deus, dependendo da questão, o jeito que o ímpio tiver diante de Deus, se ele olhar para um homem cheio de Deus, para uma mulher cheia de Deus, observe e diz assim: moço, eu vou me converter ao Deus desse homem, porque até o jeito dele sentar, o jeito dele falar é diferente. Tem crente que não parece nem falar muito, e até ele diz: olha, eu quero ser desse Jesus que eu passei igual você. Jesus está calado, só comendo. A Bíblia diz que Zaqueu se levanta da mesa porque há uma crítica. E qual era a crítica? Qual era a crítica? Novamente ele está na casa do publicano. Aí Jesus olha, Zaqueu olha e diz assim: Senhor, se tudo que eu tenho aqui, a metade eu vou dar para os pobres, porque a outra metade ele tinha que ficar para quê? Para ele não. A metade ele deu para os pobres, sim ou não? Mas de quem ele roubou, ele disse: não vou dar uma não, vou dar 4 vezes mais para quem roubou. Aí Jesus olha e conclui a palavra dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Não é isso que está escrito? Então, às vezes, quando nós servimos como Jesus mostrou que devemos servir, nós recebemos de Deus coisa grande. Eu vou te falar uma coisa, irmão, vou te falar uma coisa, irmão e irmã. Se você for humilde diante de Deus, quem olha para você diz assim: esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Porque tem muito crente que está vendo o erro e está concordando com o erro. Eu não entendo isso. Tem muito crente que está vendo o erro, mas é porque é fulano, é porque é o Beltrano, é porque é meu amigo, é porque é minha amiga. Irmão, errado é errado. Segundo Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Verdade é verdade. Verdade não mata ninguém, não. Evangelho ainda constitui em servir a Deus em espírito e em verdade. Quem quer crescer, primeiro começa de baixo. Irmão, não tem como crescer e começar de cima. Começa de baixo a construção. Começa na humildade. Sabe qual é o maior problema? É que tinha 2 homens orando, um fariseu e um publicano. O problema é que tem gente que às vezes está crescendo diante de Deus, mas pela exaltação Deus verdadeiramente abate. O publicano dizia, o fariseu olhava e dizia: Senhor, eu devolvo de dízimo que eu tenho que devolver, eu devolvo. Eu venho aqui, jejum 3 vezes na semana, eu oro. Isso não é esse publicano não, isso aí não presta para nada. E Jesus olhou, está observando os discípulos de longe, mas Jesus olhando. Aí o publicano, cabeça baixa: Senhor, vou parafrasear, eu não sou na verdade igual esse homem, eu não jejum tanto, eu não oro tanto, não sou nem digno de levantar minha cabeça para o alto. Aí Jesus olha e diz assim: quem são os justificados ali? Os discípulos param, olha, Jesus conclui dizendo: em verdade vos digo, aqueles que se humilharem diante do Pai, eles serão exaltados. Mas quem se exaltar, esse será humilhado. O nosso maior problema, como eu disse, é que às vezes nós
Nós estamos preocupados, assim como Marta e Maria, no capítulo 10, 38, para concluir esta noite. 10, 38 de Lucas. Jesus entra na casa de quem? Ele entra, ali tem um exemplo aqui, só que nós temos que ser espiritual para discernir. Ele entra na casa de Marta e de Maria. Eu vou discernir para encaixar em cima desse texto para vocês entenderem o mistério. Quando Jesus ele entra, aí Jesus começa a pregar a palavra. Se Maria fosse pela munição que Marta estava apresentando, Jesus ia ficar falando só. Era ou não era? Aí tem gente que é igual, eu vou te ser sincero, irmão. Tem gente que é igual Marta. Não sabe hospedar o homem de Deus, não sabe tratar o homem de Deus e nem mulher de Deus. Porque muitos, não sabendo disso, escrito aos Hebreus, hospedaram o anjo sem saber. Maria, quando Jesus entra na messe, já sentou logo, já vou ficar por aqui, porque aí vai sair alguma coisa boa para